Olá a todos. Estamos nos preparando para novas aventuras em lançarmos-nos nesse infinito mundo do existir, criado por nosso Deus Pai Mãe Vida. Novos tempos, novos valores, novas experiências, novas realizações, nova consciência de vida. Estamos realmente engajados para viver o restinho de tempo que nos resta ainda nesse mundo, para viver mais conscientes como seres divinos que realmente somos. Esse é o propósito desse grupo. Buscar um olhar cada vez mais simples e perfeito para tudo em nossas vidas. Buscamos alcançar uma consciência mais expandida de compreender a nossa vida em particular, e por que tudo aconteceu tal como vivido. E por que vivemos e sentimos tudo como estamos experienciando, acontecimentos agradáveis ou desagradáveis. Para nossa consciência, tudo isso são apenas experiências que podemos perceber somente ao vivenciar no aqui e agora. O futuro ainda não pode ser experienciado e o passado ficou na lembrança da experiência que já passou. Em outras palavras, não podemos viver o que já passou, como também não podemos viver as infinitas possibilidades de vida futura, mas apenas um momento presente a cada instante vindouro. Em certa ocasião, Jesus nos explicou que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E nos disse também que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Sob a percepção dessas palavras de Jesus, esse grupo de estudo das cartas de Cristo está sendo criado. Sob essa proteção divina, poderemos nos alinhar com tudo de mais maravilhoso que nosso Deus disponibilizou e nos proverá a todos nós seres humanos. A primeira coisa é percebermos por nós mesmos que tudo o que acontece e que existe nesse mundo de Deus segue um curso plenamente coerente e perfeito, dentre os propósitos do Perfeitíssimo. Não existe nada de errado acontecendo com o planeta Terra em nenhum detalhe, porque tudo o que vivemos, sentimos e experimentamos está perfeito e acontecendo conforme o nível de percepção de nossas consciências, vivendo como seres humanos biológicos, ignorantes de nossa consciência divina. Apenas a nossa interpretação, entendimento ou percepção mais completa sobre o existir da vida, não foram precisamente compreendidos pela maioria de nós, que, por conta de tantos afazeres e compromissos terrenos, acabamos vivendo muitos anos mais preocupados com as coisas materiais, buscando garantir a nossa sobrevivência nesse planeta, e assim acabamos envelhecendo, nos encontramos adoecidos, cansados, e às vezes, sentimos sozinhos, desamparados, desanimados e sem esperança alguma. Desacreditamos que poderemos reverter essa situação, ficando mais distante ainda experimentar dias melhores em nossas vidas. Esse é o propósito da experiência de viver uma vida como um ser humano, acreditando que nós somos consciências limitadas, mas isso é um engano de nossas velhas culturas. Que mal poderiam imaginar que a cultura simplesmente estava conservando um padrão mental a ser vivido por uma humanidade materialista, com maior apreço por tudo que fosse percebido pelo sensorial, menos sensível e desatenta às questões do mundo espiritual, de ordem mais sensível, sutil e sublime, mais condizentes com a nossa essência divina. Daí a importância desse grupo, resgatar nossos verdadeiros valores espirituais, e devolver a todos nós os mais preciosos sentimentos sobre a nossa essência sutil, sublime, perfeita e divina, que desde o início de nossas vidas, o Criador pôde nos conceber e disponibilizar, gratuitamente, um verdadeiro paraíso para todos nós, mas que, infelizmente, a cultura terrena da luta pela sobrevivência nos fez, a cada dia de nossas vidas, para que não conseguíssemos ver, esplendorosamente existindo ao nosso redor em decorrência dessas culturas e crenças equivocadas em que nos deixamos nos levar. Acabamos nos perdendo entre tantos outros ainda mais perdidos, seguindo dogmas, filosofias, ideais e conceitos vazios, que pouco ou mesmo nenhum valor acrescentou em todos os anos de nossas vidas. E, ainda, por tabela, acabamos nos alinhando a outros tantos preconceitos assimilados e cultivados indevidamente, durante a nossa convivência com tantas pessoas que acabamos conhecendo nos mais variados grupos sociais. Sem contar que para muitos deles, dedicamos tempos preciosos de nossas vidas, e que agora, mais seletivos, e com menos tempo de vida, podemos sabiamente perceber esses grupos, e escolher grupos sociais que realmente vale a pena dedicar nossa atenção e ter mais cuidado para sermos felizes, e ainda, compartilhar esses nossos sentimentos e intenções com pessoas queridas, ainda vivas entre nós. Assim,
Cada um de nós experimentamos conviver com diferentes personalidades nos mais variados graus de consciência em nossos grupos familiares, em nossos grupos de amizades, desde os grupos escolares, depois nos grupos acadêmicos, em nossos grupos de trabalhos profissionais, como também nos distintos grupos de conhecidos e desconhecidos de nosso dia a dia. Seja na convivência com nossos vizinhos, motoristas de táxis e de ônibus, atendentes de lojas, bares, farmácias e supermercados. Assim, como zeladores, porteiros, faxineiros, lixeiros, seguranças, vigias, guardas, vendedores ambulantes, garçons e todos os demais grupos de pessoas com os quais nos relacionamos com boa saúde, a experimentar bons momentos de lazer, entretenimento e de uma vida terrena agradável e bem-aventurada. Pois bem, agora, estamos aqui, num novo grupo de pessoas para vivenciar novas experiências em nossas vidas. Um grupo de estudo, integrando pessoas com as mais variadas e diversificadas experiências de vida, para conviver de modo diferente de tudo que já experimentamos em todos os grupos anteriores já vividos. Estamos buscando um entendimento mais sublime para todas as experiências que já tivemos em nossas vidas, porém livre de preconceitos, dogmas e crenças impostas por qualquer tipo de instituição religiosa. Não queremos e nem intencionamos impor aos participantes qualquer controle mental para alcançar qualquer benefício ou oportunidade material a ponto de nos diferenciarmos da humanidade em geral. Não acreditamos que somos seres humanos privilegiados, especiais ou melhores que todas as demais pessoas, mas que apenas a nossa visão de mundo perfeito e divino habita nossos sentimentos e está sempre presente em nossos corações, os quais aceitamos e permitimos agir em nossas vidas, como expressão manifestada das intenções de um eu superior. Ou seja, a manifestação de nossa verdadeira consciência, em sua pura essência divina, individualizada através de nós, na forma de seres humanos, com uma vida biológica limitada nesse orbe terrestre. Acreditamos nas palavras das mensagens de Jesus, e nos sentimentos trazidos com elas, onde percebemos que, igualmente a Jesus, podemos nos sensibilizar para ter uma visão mais simplificada, sincera e desinteressada, sobre a perfeição do existir de tudo. Mesmo porque, para nós, é inconcebível que nosso Deus, perfeitíssimo em todos os seus atributos, poderia conceber algo imperfeito para ser compartilhado entre todos os seus filhos. Assim, com esse simples pensamento, nos colocamos diante da vida tal como ela se manifesta na Terra. Para nós, ela é impecavelmente perfeita, e merece toda a nossa atenção, dispensando mais o nosso tempo de vida para admirá-la e nos maravilhar em momentos mais intensos de profunda contemplação. Embora, ao longo de nossas vidas, pudemos perceber que a nossa convivência com pessoas pouco sensíveis a essas questões acerca da beleza e da perfeição da vida, acabaram nos distraindo, em alguns momentos acabaram nos desviando dos caminhos divinos. Dessa maneira, mudaram-se os rumos de nossas vidas divinas, e passamos a viver uma vida sem grandes valores, nos prendendo a pequenos ideais, de natureza egóica, consumista, individualista. E passamos a conviver pacificamente ao lado de pessoas igualmente com esses mesmos ideais pequenos, sem poder falar nada. Seguindo esses valores pequenos diante de tantos egos nessa sociedade, jogamos fora nossos valores, nossos ideais gigantes, inatos de nossa essência divina, para viver sem qualquer importância, reduzidos às estaturas dos anões. Assim, acabamos vivendo perdidos na vida, somente olhando para o chão, não enxergando qualquer horizonte em nossas vidas, pois aprendemos a viver como seres humanos pequenos, vivendo da melhor maneira diante de tantos eventos inusitados acontecendo em nosso cotidiano. Mesmo porque, ao nosso lado, poucos exemplos tivemos para nos fazer perceber que a pureza de nossas intenções poderia ser uma verdadeira e poderosa força que nos permitiria conceber, ver e fazer manifestar diante de nós, um mundo terreno divino, existindo na plenitude de sua perfeição com todos os atributos que nosso Deus Pai e Mãe a concebeu. Por esse motivo, como foi anunciado por Jesus, há quase 2000 anos, na sua mensagem da Boa Nova, assim nos disse: quem crê em mim crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo,
Como o Pai me tem dito, assim falo. Nosso grupo de estudo busca ampliar esse entendimento do divino agindo sobre a vida de Jesus, e com tais entendimentos, poderemos nos lançar a uma contemplação de mundo da mesma forma como percebem os seres divinos, e assim, com uma nova consciência, com uma visão mais expandida do que temos ao viver imerso em nossas vidas cotidianas, nos permitirá adentrarmos nos domínios de natureza espiritual, onde podemos vibrar e nos sensibilizarmos com sentimentos mais nobres e elevados. Acreditamos existir e que podemos experienciar todos esses sentimentos dignos das consciências livres, que nos amparariam nessas nossas intenções, e assim passaríamos a perceber o existir de nossas vidas no planeta Terra, e nas infinitas moradas em todo o universo, como manifestações perfeitas do Criador. Esse é o nosso foco. Esses são os nossos desejos e as nossas mais puras intenções em compartilhar nossos estudos, experiências, conhecimentos e entendimentos com todos os que acreditam nessas palavras. Buscamos uma compreensão monista do existir de nossa divindade junto ao Criador de tudo, de uma forma simples, que todos possam compreender a plenitude da vida, ao estudar a sua vida em particular, interagindo com tudo e todos, em suas formas mais coletivas. Embora as nossas experiências de vida sejam efêmeras e limitadas como seres humanos, podemos expandir nossa consciência para percepções mais amplas e completas, passando a compreender tudo o que está acontecendo em nossas vidas, e com a humanidade, e como podemos nos alinhar com os propósitos divinos, para expressar, através de nossa existência, ainda que ela seja breve, os mais preciosos valores divinos impregnados em nossas essências. Compreender e aceitar a nossa natureza divina, e que podemos alcançar ainda em vida, estados mais íntimos de nossa essência, será possível sentir e viver na perfeição que há em tudo e em todos. Com os estudos das cartas de Cristo, compreendendo os conceitos e colocando-os em prática em nossas vidas, toda essa percepção de um mundo divino rapidamente passará a ser vivido na Terra. Dessa forma, como um ser divino que sou, me congratulo em compartilhar com vocês, igualmente, seres divinos, nossas experiências e entendimentos assimilados com os estudos das cartas de Cristo. Com esses estudos, todos nós iremos compreender como, em apenas 3 anos, Jesus pode fazer tudo o que fez. Naquela época Jesus falou assim: aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. De lá para cá, muitos acontecimentos não tão divinos foram vivenciados por uma humanidade que não se achava tão divina quanto a humanidade de Jesus. Mas isso, posso lhes garantir que foi uma crença em que a humanidade acabou assimilando por não compreender o existir do sublime, do algo mais sutil existindo dentro de todos nós, e em tudo que percebemos existir em nosso entorno. Essa é a percepção do todo. O que há por detrás de tudo o que perceptível e imperceptível por nossa consciência. O existir de uma consciência sutil, sublime e sensível a tudo. Se conectar com essa consciência divina, se perceber como apenas uma manifestação dessa perfeição na Terra, e ter a consciência que estamos existindo aqui por causa dela, é a nossa mais simples e pura intenção, onde através desse grupo de estudo das cartas de Cristo, e seguindo as orientações da consciência de Jesus que fala através dessas cartas, o caminho mais tranquilo e amistoso para alcançarmos a nossa liberdade de consciência, podemos viver ainda na Terra, como seres livres, perfeitos e felizes vivem no reino do céu. Assim expressamos através dessas palavras, as nossas boas-vindas, e bons estudos a todos. Namastê.